Olá, vamos então iniciar nosso bate-papo sobre relação maxilomandibular, conforme combinado no vídeo anterior. Nesse nosso primeiro bate-papo, vamos falar sobre os conceitos de relação maxilomandibular. Quais seriam então os conceitos essenciais para discutir relação maxilomandibular? Acredito que todos vocês já tenham ouvido falar, mas a gente compreende exatamente o que são esses conceitos? Vamos dar uma olhadinha. Vamos falar sobre relação cêntrica. Relação cêntrica talvez seja o mais controverso de todos os conceitos de relação maxilomandibular. Foi difícil estabelecer um conceito generalizado de relação cêntrica. Talvez até hoje isso não aconteça. A gente que conversa com muita gente de regiões diferentes do Brasil, a gente percebe que o conceito de relação cêntrica varia muito. E é muito importante entender esse conceito. É baseado nisso que a gente consegue estabelecer o equilíbrio articular. Perceba então que aqui o espaço articular na região posterior é bem menor que o espaço articular na região anterior. Esse era o conceito lá em 1968 da terceira edição do Glossário de Termos Protéticos. Avançando aí, o Dawson, em 1973, ele disse que não era a posição mais retruída, né? E também não era uma posição relaxada, a relação cêntrica. Veja que nessa posição definida pelo Dawson, o côndilo está bastante adiantado aqui, ó, para anterior. O espaço articular anterior é muito menor que o espaço articular posterior. E essa era a definição do Dawson em 1973 para a relação cêntrica. O Baer, lá em 1956, ele disse o seguinte: é uma posição de repouso fisiológico. Olha o que ele está dizendo, que o côndilo tem que ficar centralizado. O espaço é proporcional, tanto o espaço anterior quanto o espaço posterior. E, obviamente, o espaço superior, né? Isso que ele está dizendo faz mais sentido. Nessa condição, o espaço articular é proporcional. As estruturas articulares, tanto as anteriores quanto as posteriores, têm espaço suficiente. Silva e Lameira, em 93, afirmam que RC é sinônimo de posição postural e se constitui aí num reflexo inato e miotático. O que ele está querendo dizer com isso? Que a musculatura consegue controlar a posição do côndilo de maneira equilibrada. E diz o seguinte: nessa posição de RC, não existe contato dentário. Veja que esse conceito é completo, porque além dele falar da posição mantida pelo côndilo, centralizada na cavidade glenoide, ele alerta para que os espaços articulares sejam respeitados. Isso é muito importante. A gente não está pressionando as estruturas posteriores, nem sequer o disco aqui para anterior. Esse é o conceito que a gente vai adotar de relação cêntrica. Côndilos concentricamente posicionados na cavidade glenoide, respeitando os espaços articulares. Pessoal, espaço articular tem que ser respeitado. Existem estruturas aí dentro que precisam trabalhar harmonicamente, fisiologicamente. Se a gente mantiver os espaços articulares preservados, nós vamos reduzir muito a possibilidade de um desarranjo articular. Se você diminuir espaço articular, certamente você vai ter problema. É daí que surgem dores, é daí que surgem ruídos e assim por diante. Então, essa definição que fala da necessidade de preservar o espaço articular é para nós a mais completa. Vamos passar para a oclusão cêntrica. Veja que aqui nós já estamos falando de três conceitos, né? Relação cêntrica, que foi definida no slide anterior, a oclusão cêntrica, que necessita da relação cêntrica para acontecer, ou seja, partindo de relação cêntrica, no fechamento, o primeiro contato dentário estabelece a oclusão cêntrica. Se um contato só, é um contato prematuro naquela região. Se mais de um contato, ou todos os dentes se contactam, coincide com a máxima intercuspidação habitual.
Veja que são conceitos diferentes, oclusão cêntrica e máxima intercuspidação habitual, mas elas podem coincidir e devem coincidir. Mas disso a gente vai falar mais à frente. O côndilo, na realidade, em relação cêntrica, ele está concentricamente posicionado na cavidade glenoide. Em oclusão cêntrica, quando você busca o contato dentário, ou seja, você fecha um pouquinho mais a boca, o côndilo tende a subir dentro da cavidade glenoide, como você pode visualizar aqui no slide. Aqui seria a relação cêntrica, o côndilo lá em posição cêntrica dentro da cavidade glenoide. Essa linha azul demarca a altura que ele ocupa lá. E aqui, com o fechamento até o contato dentário, o côndilo sobe um pouquinho, mas sem variar a posição anterior nem posterior. Esse espaço permanece preservado, tanto anterior quanto posterior. E, obviamente, aqui também. Essa movimentação, essa pequena movimentação, essa intrusão, vamos dizer assim, do côndilo na cavidade glenoide, é fisiológica. Aqui uma posição de repouso, uma posição postural, onde não tem contato dentário. Aqui uma posição onde ocorrem os contatos dentários. Aí vem uma coisa interessante, né? Para padronizar e facilitar o entendimento dos estudiosos, a Academia de Prótese criou o Dicionário de Termos de Prótese. Mas veja só o que eles falam, né? Na 8ª edição, a posição de máxima intercuspidação é conceituada como a completa intercuspidação dos dentes opostos. Até aí tudo bem. Independente da posição condilar. Até aí tudo bem também. Não quer dizer que na máxima intercuspidação os côndilos têm que estar posicionados centricamente. Na máxima intercuspidação os côndilos estão mal posicionados. Isso é o que acontece geralmente, mas a gente vai falar disso mais para frente. Quando o RC coincide com máxima intercuspidação, tem-se ORC, que ele chama de oclusão em relação cêntrica. Isso não existe, gente. Se a gente definiu que em relação cêntrica não existe contato dentário, é impossível então que haja oclusão em relação cêntrica. Existe aquela pequena diferença de relação cêntrica para oclusão cêntrica, onde o côndilo sobe um pouquinho na cavidade glenoide. Uma coisa é a relação cêntrica sem contato dentário, outra coisa é a oclusão cêntrica com contatos dentários. E agora vamos falar de máxima intercuspidação habitual. Veja, olha a posição desses côndilos aqui. Veja aqui a diminuição do espaço posterior. Não é? É óbvio que isso daqui não está em relação cêntrica e muito menos em oclusão cêntrica. Não é? O espaço muito maior anterior e pequenininho posterior. Isso aqui do lado direito. Vamos para o lado esquerdo. A mesma coisa. Um espaço muito menor para posterior do que para anterior. Isso aqui é a oclusão, é a máxima intercuspidação habitual desse paciente. Você vai me dizer, mas aí nem tem oclusão direito. É verdade, não tem. Não tem posterior, né, superior do lado direito. Mas é como ele oclui. É a máxima intercuspidação habitual dele. E determina essa posição de côndilo, que é a posição habitual do côndilo dele. Quando eu disse que oclusão cêntrica nem sempre coincide com máxima intercuspidação habitual, é disso que eu estou falando. Essa é a máxima intercuspidação do paciente. E onde está a oclusão cêntrica dele? Essa é outra história. Vamos adiantando. Posição de repouso. Os três conceitos, na realidade, são muito semelhantes. E a gente pode tirar disso o quê? Que, na realidade, relação cêntrica define dimensão vertical de repouso, define posição de repouso, define posição fisiológica e posição postural. Trata-se do mesmo conceito, da mesma ideia, chamada de nomes diferentes. Agora veja, muitas vezes você estabelece, eu sei, a dimensão vertical de repouso do seu paciente, por exemplo, para fazer uma prótese total. Mas pense, se não tem equilíbrio muscular, se os côndilos dele habitualmente não estão em OC e nem em RC,
Você pode chamar aquela dimensão vertical de repouso que você estabeleceu de relação cêntrica? É uma pergunta que eu quero deixar para você. A gente vai conversar disso, você vai postar alguma coisa aí, você vai perguntar, mas pense nisso. Se não há equilíbrio muscular e equilíbrio articular, a dimensão vertical de repouso que você estabelece na prótese total para o seu paciente desdentado, você pode chamar de relação cêntrica? Posição retrusiva. Novamente, Silva e Lameira, existem 3 posições mandibulares básicas e uma delas é a posição retrusiva. Veja que interessante. Essa imagem que você está vendo aqui é de um registro intraoral que a gente utiliza para determinar os movimentos mandibulares no plano horizontal. Quando a gente faz esse registro, que é uma coisa que a gente vai falar muito aqui na Oroarte, a gente vai falar muito sobre o registro. Ele é muito importante para a gente. Através dele, a gente tem muita informação. E uma delas é essa. O vértice desse desenho, que é criado pela musculatura do paciente durante a obtenção do registro, isso aqui não tem manipulação nenhuma. Quem faz esse desenho aqui, por incrível que pareça, são os movimentos do paciente apenas, os movimentos bordejantes. Veja que o vértice do triângulo representa, do arco gótico, aliás, representa a posição retrusiva. Essa é a posição de deglutição. Quando o paciente leva os côndilos para trás para deglutir, a gente faz isso sem perceber, talvez, mas a gente faz isso. Essa é a posição limite, porque se ultrapassar isso daí, vai invadir o espaço articular, de maneira a criar algum problema. Posição retrusiva é essa daí, tá certo? É o limite retrusivo para que não cause nenhum problema articular. Posição terapêutica, tudo em função de preservar o espaço articular. Veja, a posição terapêutica é aquela que a gente adota para tirar o paciente de um quadro momentâneo. Se ele tem dor, se ele tem ruído, se ele tem desarranjo articular, a gente precisa encontrar uma posição que permita o restabelecimento da musculatura e o restabelecimento do espaço articular. É essa posição que a gente chama de posição terapêutica. Normalmente a gente consegue isso com a nossa técnica de tratamento, utilizando um aparelho plano, que vai, obviamente, criar um espaço articular mais adequado para o paciente, vai permitir que a musculatura se reequilibre. Mas é preciso ter conhecimento da fisiologia neuromuscular para a gente trabalhar com posição terapêutica. Eu preciso saber o que faz o fuso neuromuscular, o que faz o órgão tendinoso de Golgi, para que eu não acarrete problemas na musculatura. Dentre esses problemas, dor. Eu não posso colocar um aparelho plano no paciente que provoque dor. Agora, eu tenho que saber os limites fisiológicos. Eu preciso entender isso para eu poder trabalhar. Uma vez que isso fique compreendido, você pode trabalhar com tranquilidade. A decisão, se a gente vai utilizar essa posição ou outra posição diferente para reabilitação, não é agora, nesse momento. A gente vai discutir isso numa outra oportunidade também. Veja que aí, só um exemplo para a gente ver. Esse paciente, dimensão vertical alterada, obviamente não tem suporte posterior. Essa aqui é a posição habitual dele. E nós utilizamos aqui como posição terapêutica, a gente fez uma base de prova em resina, como a gente faz um plano de cera para fazer prótese total. Isso aqui está colocado sobre os dentes do paciente para determinar um aumento na dimensão vertical, para a gente buscar um espaço dentro da articulação dele que permita um reequilíbrio articular e um reequilíbrio muscular. A gente está definindo aqui, antes de qualquer coisa, a posição terapêutica, aquela na qual a gente vai construir o nosso aparelho plano para que ele possa usar e reequilibrar a musculatura e os espaços articulares, simulando a dimensão vertical de repouso. Simulando, mas eu não posso dizer aqui que essa dimensão vertical de repouso é RC, ou posso? Lembra da pergunta que eu fiz lá atrás? Continue com essa pergunta.
na primeira etapa, que a gente se propôs a discutir os conceitos de relação maxilomandibular, a gente já falou sobre relação cêntrica. Espero que tenha ficado claro isso para vocês. Se não ficou, converse com a gente, coloque aí sua pergunta, vamos falar sobre o assunto. Isso tem que ficar muito claro. É o que a gente busca, relação cêntrica, côndilos centralizados na cavidade glenoide. Oclusão cêntrica, a mesma condição, côndilos centralizados, porém com contato dentário. Máxima intercuspidação habitual, o máximo de contatos dentários, pode ou não coincidir com oclusão cêntrica. Posição de repouso, posição retrusiva, é a posição mais posterior do côndilo, sem agredir as estruturas. E posição terapêutica, aquela que a gente determina para restabelecer espaço articular e reequilibrar a musculatura. É óbvio que a gente está aqui tratando só de conceitos. Eu quero que isso fique sedimentado para vocês, os conceitos de relação maxilomandibular. Como a gente vai tratar, como a gente vai reequilibrar a musculatura, isso é outra história. A gente vai falar em outro momento. Mas eu quero que vocês tenham esses conceitos sedimentados. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, coloque aí para a gente. Vamos falar sobre isso. Vamos falar a mesma língua. Vamos utilizar os conceitos certos de relação maxilomandibular. Obrigado. Até mais.